O Brasil tem, de acordo com estimativas da OMS, 12 milhões de brasileiros com depressão. A média global é de 4,4%. Aqui no Brasil, nós temos uma média de 5,8%, portanto, maior que a média mundial, global, de depressão, de deprimidos dentro da população. O isolamento torna esse grupo ainda mais vulnerável. Muitos dependem de, por exemplo, medicação controlada para evitar crises. E daí como fazer nessa situação de isolamento? Sobre situações como essa, a gente conversa agora com o doutor Nelson Nisenbaum, médico especialista em psiquiatria clínica. Olá, doutor, um prazer te receber de novo aqui no Bom para Todos. Tudo bom? Boa tarde, Thalita. Muito bom estar com você e com toda a sua audiência, com a TVT. É extremamente prazeroso. Esperamos trazer boas informações e inspirações para os nossos ouvintes. Ah, não tenho dúvidas. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão, então, do isolamento. Como que fica a situação dessas pessoas que precisam, por exemplo, de remédios? Existe alguma mobilização no sentido de atendimento virtual, de receitas eletrônicas por conta da necessidade desses medicamentos nesse momento, doutor? Olha, eu falando assim por mim, eu tenho me relacionado bem com meus pacientes por via virtual e tenho atendido as necessidades deles de receita. Eu deixo lá na portaria dos consultórios onde eu atendo, ou com a minha secretária, no caso de São Bernardo, ou na própria portaria do meu consultório aqui em Santa Cecília. Tenho me comunicado com eles de todas as vias e realmente tenho expectativa que todos os colegas estejam fazendo o mesmo. Felizmente, não atravessei, ou nenhum paciente meu, por enquanto, atravessou nenhuma situação de maior dificuldade. Esse atendimento é possível, é claro que o presencial é muito melhor. Tenho feito alguns atendimentos presenciais, tomando todos os cuidados de máscara, higiene, distanciamento físico e distanciamento de horário, para não haver pessoa dentro da sala, mais de uma pessoa aguardando ao mesmo tempo, e com isso a gente consegue contornar. Confesso a você que ainda não usei nenhuma via de prescrição eletrônica. Me parece que precisa se fazer um cadastro, ainda não fiz, mas justamente porque ainda não tive essa necessidade, mas acredito que isso esteja eventualmente ocorrendo com outros colegas de outros serviços. Alguns estudos apontam, inclusive, que essa falta de contato físico pode trazer prejuízos para a imunidade das pessoas. Como contornar uma situação como essa? Olha, houve um estudo muito curioso feito na Grã-Bretanha, a questão de 2 ou 3 anos atrás, que mostrou o seguinte, que as pessoas que se abraçam mais pegam menos gripes e resfriados, o que levou a se acreditar de que realmente o fato de você se abraçar mais, você tem uma imunidade um pouquinho melhor, e eu particularmente acredito nisso porque faz sentido. Não só pela questão da sua maior exposição a um certo número de antígenos, como na forma de que o prazer físico, aqueles hormônios relacionados à sensação de confiança que são secretados e são liberados no momento em que você tem essas relações de confiança mediadas pelo aperto de mão, pelo abraço, pela troca mais íntima de emoções, isso de fato tem efeitos salutares muito bem conhecidos e muito bem delimitados. Dessa forma, o isolamento social pode sim trazer algum prejuízo psíquico e eventualmente até algum prejuízo imunológico, mas eu penso que esse grau de isolamento que a gente tem e pelo prazo que está proposto, que, sei lá, talvez no pior dos cenários possa durar 1 mês e meio, 2 meses, talvez não seja suficiente para causar realmente um dano significativo no sistema imunológico, porque a gente está respirando ar, a gente está interagindo com outras coisas, e toda a nossa casa está cheia de antígenos, a gente não consegue ter uma vida estéril, ainda bem, né? A vida estéril ela é complicada, aí sim, se a gente tem... só para complementar o raciocínio, a gente sabe hoje que crianças criadas com níveis exagerados de higiene têm tendência a terem doenças alérgicas muito maior do que aquelas que brincam com cachorro no gramado, né? Ou que tem um animal doméstico em casa, ou seja, que tem uma exposição maior a antígenos, né? Então, isso é um fato a ser considerado, mas creio que no contexto atual não deve ser uma coisa preocupante.
Essa questão dos contatos virtuais, que nesse momento são muito importantes, mas tem gente que, até por ter algum problema de saúde mental, tem dificuldade de tomar essa iniciativa, né? De contatar outras pessoas. E daí, nesse momento de isolamento, amigos, familiares devem redobrar a atenção com essas pessoas? Eu acho que as famílias, os amigos, enfim, todo o círculo social dessas pessoas que conhecem essa condição devem sim oferecer alguma solidariedade no sentido de estar, de algum jeito, estar mais próximo, de algum jeito estimular, de algum jeito ajudar a essas pessoas a criarem intimidade com essas novas formas de comunicação, enfim, já não tão novas, né? Mas, enfim, as pessoas às vezes estão um pouco distantes disso, não têm prática, não têm experiência, ou têm alguma dificuldade de se relacionar com a máquina, né? No sentido de manobrar a máquina fisicamente, fazê-la funcionar. Eu acho que sim, as pessoas devem ter esse sentido de solidariedade, seja da família ou fora da família, e ajudar, porque essas pessoas realmente podem ter grandes sofrimentos causados pelo isolamento, que pode ser amenizado pelo contato virtual mais intenso, pelas conversas, ver a imagem, assistir um filme juntos virtualmente, ou um concerto, ou uma música popular, ou enfim, qualquer atividade cultural ou familiar. Isso deve ser, sim, estimulado e essas pessoas devem ser ajudadas caso elas sintam essa necessidade. Agora, doutor, eu vou aproveitar a sua participação para unir questões da psiquiatria com a política nacional. A gente tem visto muitas análises, inclusive aqui no Bom para Todos, em relação à postura e à conduta de Jair Bolsonaro, e muitos dizem, ele é um louco, ele tem problemas psicológicos. Do ponto de vista da patologia, um especialista falando, a gente pode afirmar que Jair Bolsonaro, presidente do Brasil, tem problemas psicológicos? Veja bem, essa é uma questão polêmica, mas eu tenho uma opinião bastante formada sobre isso. Todos os tratados de psicopatologia e de psiquiatria clínica descrevem muito detalhadamente os comportamentos patológicos, seja no nível do comportamento físico, seja no nível do comportamento sexual, da expressão física e principalmente da expressão verbal e da expressão ideológica. Em psicanálise, em psiquiatria clínica e mesmo na clínica médica, a gente analisa muito o conteúdo do discurso da pessoa, em que se esse conteúdo ele é restrito, se ele é um conteúdo repetitivo, se ele é um conteúdo delirante, que mostra uma desconexão com a realidade, se o paciente tem uma alucinação, ou seja, se ele vê coisas ou ouve coisas que absolutamente não fazem parte da realidade, tudo isso está bem descrito nos tratados, de modo que eu não vejo, eu particularmente, embora eu seja até criticado por alguns pela minha postura, mas eu não vejo com tanta dificuldade que um comportamento aberrante como o do presidente Bolsonaro seja classificável como patológico e seja identificado como transtorno de personalidade, talvez até não único, talvez até ele tenha um principal e outros transtornos associados. Do ponto de vista de sofrimento psíquico, que é um outro conceito que a gente tem, eu acho sim que ele tem um sofrimento psíquico pela situação que ele vive, porque a gente vê do momento da posse até hoje o envelhecimento, o desgaste físico que ele apresenta na expressão facial dele, dá uma noção muito boa de que ele é um sujeito que está sendo diariamente, dioturnamente contrariado nos seus desejos, nas suas ambições, né? As dificuldades que ele está tendo são óbvias. Então, sim, eu acredito que ele tem um transtorno de personalidade e que, em alguma medida, ele tem algum grau de sofrimento. Só que esse sofrimento dele não é um sofrimento socialmente mediado, né? Ele não tem sensibilidade social, ele não tem capacidade de compaixão com o ser humano, o que já ficou muito claro lá atrás, quando ele homenageou um torturador no seio do Congresso Nacional, que talvez tenha sido a expressão máxima do grau de perversidade que essa pessoa é capaz. Homenagear um torturador no seio do Congresso Nacional, que é o seio da democracia. Há quem diga que não é loucura, que há lógica por trás das ações de Bolsonaro.
Como que você avalia isso? Veja, o louco não necessariamente é burro, né? Falando bem genericamente. Então, muitas vezes, as pessoas que têm transtornos paranoides ou transtornos delirantes, que se desconectam da realidade, acabam buscando se relacionar com pessoas que têm os mesmos transtornos, que falam a mesma linguagem e que não aceitam viver na realidade que a maioria das pessoas vive, o que explica a relativa facilidade que o presidente organiza o seu governo, evidentemente com a ajuda de um outro indivíduo com sérias perturbações chamado Olavo de Carvalho, que parece que tem uma forte influência no governo. E a gente vê também que os traços patológicos de personalidade do presidente se reproduzem com uma incrível fidelidade nos seus filhos, o que me faz até suspeitar que exista algum traço genético muito bem delimitado e que talvez ainda não seja nem conhecido, mas a incrível reprodução do padrão de pensamento e de comportamento do Bolsonaro para os filhos me faz suspeitar de uma característica genética. Afinal de contas, a gente vê famílias que têm 3, 4, 5 filhos, cada um com uma personalidade completamente diferente do outro. E no caso dos filhos do Bolsonaro, eles têm uma incrível semelhança de comportamento e de personalidade. É um caso realmente muito curioso, ao meu ver. Nelson Nizenbaum, médico especialista em psiquiatria clínica, agradeço demais a sua participação mais uma vez, doutor. Muito obrigada. Eu que agradeço, é uma honra, um prazer estar com todos vocês e estou sempre à disposição para novas entrevistas e qualquer forma de contribuição que eu possa dar.